nós, sopra sobre nós. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cante essa igreja, vamos. És a fome que me faz cantar. Diga isso pra ele, vai. Sim, Jesus. E o olhar que vejo ao amanhecer. Levante suas mãos bem alto e declare isso a ele. Cante, igreja. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Lembre das promessas que o Senhor Ele te deu. E muitas vezes o dia a dia te faz esquecer. Volte essas promessas agora, meu querido. Traga à memória aquilo que te traz esperança nessa noite. O Senhor Ele tem promessa para a tua vida, Ele tem promessa para você. Os meus olhos viram, os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais eu, e eu não sou mais eu. Tu és a nossa porção, Jesus. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Tu és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Então levante suas mãos e cante, igreja, vamos! E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Senhor. Esse é o meu anseio,
Levante suas mãos bem alto e cante isso aí na igreja, declare a Ele, vamos. Essa é minha, eu gastarei pra te coroar. Esse é o meu anseio, esse é o nosso anseio. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Você pode cantar mais uma vez essa nossa promessa, Senhor. E essa é minha, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse meu amor por ti não será um segredo, não será um segredo. Você pode declarar isso aí, igreja? Quero que você comece a manifestar Ele. Se é para Jesus, essa palma pode ser mais forte, igreja. Levante suas mãos acima da sua cabeça e aplauda o nome de Jesus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tudo está em tuas mãos, Jesus. Tudo está, Senhor. Permaneça de olhos fechados. Eu gostaria que você agora levantasse suas mãos, se possível, como um sinal de que nós estamos rendidos à poderosa presença do Rei. Senhor, nós estamos aqui por sua causa. O nosso motivo, o nosso propósito de estarmos aqui é porque o Senhor nos atraiu para cá. E agora nós levantamos as nossas mãos como sinal de que nós não temos nada. Nós não estamos na defensiva, nós não estamos protegidos, nós estamos rendidos. E essa é uma noite para o seu agir. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. E eu clamo, Pai, por corações quebrantados, mas por mentes também preparadas, Pai, para serem transformadas. Nós entregamos cada um que está aqui, Pai. Cada um de nós nos entregamos a Ti. E nós pedimos, Pai, que nós saiamos daqui desse lugar hoje, amando o Senhor mais do que nós amávamos quando chegamos. Te conhecendo mais do que nós conhecíamos quando chegamos. Amando mais uns aos outros do que nós amávamos quando nós chegamos. Que nós não saiamos daqui, Pai, indiferentes. Mas que seja mais uma noite de transformação. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus novamente? Glória a Deus. Antes de você se sentar, abrace o máximo de pessoas que estiver perto de você, que você puder. Cumprimente ela, deseje uma boa noite, um bom culto. Glória a Deus. Irmãos, nós hoje vamos falar um pouco sobre algumas mesas que estão na Bíblia. Eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo 25. E nós vamos ler alguns versículos. Então, se você puder ir ou desligar a internet, ou desligar, colocar em modo avião, para as notificações não ficarem te roubando durante nossa leitura, porque a gente vai ler bastante no Mateus 25, do 8, aí
depois a gente termina. Êxodo 25, 8. Está escrito assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Quem está falando aqui é o Senhor Deus. Ele está conversando com Moisés, e ele vai descrever para Moisés como o santuário, como o tabernáculo vai ser construído. Ele diz no 9: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Eu vou parar a leitura aqui porque eu preciso falar algo. Nós não temos um evangelho customizável. O evangelho não é um para mim, um para cada um de vocês. Existe um único evangelho, existe uma única Bíblia, existe uma única palavra do Senhor. Então ela não é da maneira que eu entendo, é da maneira que Deus quis falar. A interpretação não pode partir de mim, é o que eu entendi, é o que o Senhor mostra. Ah, mas eu entendi dessa forma, porque... Irmãos, nesse caso, é um livro. Não tem aqui uma maneira de a gente compreender de outra forma. Na verdade, à medida que a gente vai compreendendo como esse livro foi escrito, nós vamos compreendendo melhor o que está escrito. Não que nós vamos compreender diferente da maneira que for escrito. Então aqui existe um modelo. Ele mostra como é para ser feito. E aqui, nessa passagem aqui, nesse trecho, nós vamos ver os utensílios que estavam lá. E eu quero fazer essa leitura para a gente conseguir compreender o grau de detalhe que ele indica para Moisés. Continuando então no 10. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Agora fica imaginando Moisés. Será que eu posso fazer com 80? Porque eu acho melhor. Às vezes a gente faz isso com a Bíblia. A gente tem talvez uma noção de que a gente acha que do nosso jeito é melhor do que o jeito do Criador. Deus deu uma definição bem específica. Madeira de acácia, 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Se Moisés for minimamente inteligente, ele faria como Deus falou. E fez. Aí ele vai continuar. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prenda-as em seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que ela possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. E lhe darei todos os seus mandamentos destinados aos israelitas. Irmãos, no final das contas, o que Deus queria era que Moisés fosse fiel, obediente, para que ele pudesse se encontrar com Moisés. Às vezes nós não entendemos por que Ele está nos dando algumas direções. Mas não é sobre o caminho, é sobre quem nos encontra no caminho. Não é sobre as dificuldades e problemas que todos nós teremos em algum momento da nossa vida, em menor grau ou maior grau. Mas em meio às dificuldades, em meio às fornalhas ardentes, em meio às covas dos leões, em meio aos poços, em meio a todas as dificuldades que nós possamos encontrar no meio do vale das sombras e da morte, Ele estará conosco. Porque o propósito não é sobre todos esses problemas, é sobre Ele estar conosco. Em alguns momentos a gente não consegue perceber, mas muitas vezes em meio às dificuldades, nós só temos como olhar para cima. E é nesse momento que nós discernimos que Ele nunca deixou de estar conosco. Aqui são um monte de detalhes, mas eu passo agora no 23, aonde eu quero iniciar a nossa mensagem aqui.
Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre as mesas os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então aqui ele está ordenando uma mesa. Essa mesa ficaria no lugar santo. E esse lugar santo, especificamente essa mesa, estaria no lado norte dessa mesa. E ali ele colocaria os 12 pães representando as 12 tribos. E os pães seriam o sustento das tribos de Israel, diante da presença de Deus. Existe um simbolismo com isso. Todos seriam sustentados pela presença santa de Deus. Os pães representam sustento. A arca, todos os outros demais utensílios estavam ali indicando que havia uma presença nobre, soberana, santa, magnífica. Não era qualquer Deus como os demais deuses. Não era qualquer um que você poderia erguer um simples altar. Ele estava detalhando o que ele queria que fosse feito. Ele não era um Deus de longe, um Deus que não liga, um Deus que não ouve. Ele era um Deus que estava indicando cada detalhe de como deveria ser feito. E ele vai continuar ali, vai falar sobre o candelabro. Irmãos, eu quero que a gente possa entender que essa mesa é mais do que um móvel. Ela é um símbolo de comunhão e provisão. Deus tem algo com a mesa. O termo hebraico para os pães colocados sobre a mesa é Yeken Rapanim, que significa pão das faces ou pão da presença. Essa mesa representa o desejo de Deus habitar no meio do seu povo e estar à mesa com o seu povo. Na cultura hebraica, a mesa se tornou um símbolo soberano de paz e de comunhão, de amizade. Você só sentava à mesa com quem você queria paz e amizade. O pão estava ali porque Deus estava falando para o pão estar. Continuamente, quando esse pão se estragasse, eles deveriam trocar esse pão. Esse pão se estragava todas as semanas. Só que eles tinham pão continuamente, porque mesmo que um dia o pão acabe, Deus vai nos sustentar. Irmãos, mas hoje eu não quero ficar apenas na teoria, falando sobre uma mesa que aconteceu, até porque nós não estamos no templo de Israel, nós não temos mais esses símbolos aqui e nem devemos ter. Não é sobre símbolos, não é sobre uma arca da aliança simbolizando algo, até porque em Hebreus 10 o autor nos diz que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então aquela mesa não era a imagem perfeita, não era a perfeição, ela era apenas uma sombra do que Jesus viria trazer para nós. Aquela arca da presença que era para que o povo incrédulo percebesse que havia uma presença santa. Agora nós não precisamos mais, porque nós temos o Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas. Ou seja, o que os hebreus viviam era uma sombra do que Jesus traria à realidade. Essa mesa do tabernáculo é apenas uma sombra. Esses pães são apenas uma sombra, porque existe um certo Jesus que falou para nós que ele seria o pão da vida. Nós não precisamos mais desses 12 pães. E assim como haviam simbolismos, eu quero trazer algumas mesas que nós temos na Bíblia que nos ensinam algo de forma prática também. Eu poderia citar inúmeras mesas, né? Meu presbítero André talvez traga isso futuramente aí. Deixei para ele a tarefa. Mas hoje eu queria só indicar que nessas mesas Deus traz misericórdia e graça. Misericórdia é o que nós deveríamos receber, mas nós não merecemos. Nós não recebemos. Nós mereceríamos a morte, a inferno, a condenação. Mas misericordiosamente Ele nos perdoou. E a graça é o favor não merecido. Nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós merece a bondade de Deus.
mas graciosamente Ele nos entrega. Misericórdia e graça estão na mesa do Senhor. E eu quero falar sobre algumas mesas que isso fica evidente. E a primeira mesa é a mesa pascual. Vocês vão lembrar comigo, e principalmente os irmãos que estavam numa escola bíblica em algum momento da sua vida, ou numa escola das crianças, e que estavam atentos, que haviam 10 pragas no Egito para que o povo fosse liberto. E ali, na 10ª praga, os primogênitos seriam mortos. E Deus avisa Moisés sobre isso. Ele era amigo de Moisés, ele avisa que estava para acontecer. E aí ele explica que o anjo da morte, um único anjo, passaria e mataria todos os primogênitos que estivessem naquela terra. Mas para o povo de Israel, eles deveriam matar um cordeiro. Aqueles que não tivessem condições de ter um cordeiro, que estivessem junto com aqueles que tivessem essas condições, eles pegariam esse cordeiro, matariam, o sangue deles eles passariam nas portas. E quando eles passassem nas portas, aquilo era um sinal que ali havia alguém que tivesse ouvido a voz de Deus. E aquele anjo da morte passaria e não estaria fazendo o seu trabalho naquela casa. Ele passaria e não mataria os primogênitos daquele lugar. Mas aquele povo, ele não estaria batalhando. Moisés não estava treinando uma milícia. Moisés não estava treinando um exército. Moisés não estava levantando guerreiros. Moisés não falou para os hebreus, peguem as suas espadas e vamos nós mesmos matar os primogênitos desse povo. Não. Enquanto o anjo da morte fazia o serviço, eles estavam numa mesa, celebrando. Eles estavam diante do cordeiro. E aquela morte do cordeiro estava livrando eles de terem seus filhos primogênitos mortos. Em Êxodo 12 diz, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Eles vão comer o cordeiro. Eles vão estar na mesa, celebrando a sua libertação. E naquela mesa, enquanto eles estavam comendo, eles também estavam sendo livres. Eles estavam sendo redimidos. A mesa pascual, a mesa da Páscoa, redimiu o povo de Israel. Era um povo que ficou muitos anos como escravos, mas agora, na mesa, eles estavam recebendo liberdade. Irmãos, como que isso é prático para nós? Nós celebramos a Páscoa. Só que muitas vezes nós ficamos tão embriagados com os ovos de chocolate, com os coelhinhos, com as brincadeiras de procurar os ovos e esquecemos de, com a nossa família, relembrar o que foi feito. De sentar-se à mesa em família e lembrar que um dia o cordeiro foi morto por amor de nós. A Páscoa não é sobre chocolate. E irmãos, eu não estou aqui demonizando os chocolates e falando para você não comer. Estou falando que a gente precisa, além de talvez comer o chocolate, sentar na mesa, principalmente os sacerdotes, homens, e ensinar o que foi feito na Páscoa. Abrir a palavra de Deus, pegar um pão, pegar um suco de uva que seja, e em família falar, nós estamos aqui lembrando que um dia o cordeiro foi morto por nós. Na prática, irmãos, ano que vem, quando nós voltarmos à Páscoa, sente com sua família, ore com eles, conte a história e lembre que um dia Jesus, quando estava prestes a morrer, misericordiosamente sentou com o traidor, sentou com aquele que ia negar, sentou com aquele que duvidou e comeu com eles. O último ato de Jesus não foi proclamá-los a um combate contra Roma. Foi sentar na mesa com seus amigos e dividir o pão. Jesus ele faz alguns movimentos, mas 3 parecem ser mais intensos. Ou Jesus, quando nós lemos os evangelhos, ou ele está andando, caminhando com os seus, em direção a alguma cidade, ou ele está na mesa. Isso acontece várias e várias vezes, a ponto de
as pessoas que não estão por perto falar que ele era um beberrão e um comilão. Porque toda hora ele estava na mesa. Ou ele está com as multidões curando e contando histórias. Falando parábolas, para ver se o povo consegue compreender um pouquinho as realidades do reino. Mas muitas vezes ele está na mesa. Ele não se esquiva da mesa, ele não fica o tempo todo no monastério ou isolado e apenas faz aparições especiais para curar o povo. Não, ele está na mesa com eles. É na mesa que eles discernem quem Jesus é no partir do pão que eles reconhecem quem Jesus é. E Jesus, ele muitas e muitas vezes ele faz isso. E essa primeira mesa nos faz lembrar que ele nos entregou algo. E eu vou falar algumas vezes isso, mas nós precisamos aprender a praticar o que Paulo ensina na mesa que ele vai explicar sobre a ceia. O que ele recebeu do Senhor, ele entregou. Nós estamos recebendo do Senhor muitas coisas, muitas bênçãos. Mas isso não é para ficar sepultado em nós. Isso é para ganhar vida e ser compartilhado junto aos nossos irmãos, junto aos nossos amigos e talvez até com os nossos inimigos. A segunda mesa é a mesa que redime uma família. Lá em Gênesis 43 e 45 nós temos a história de José. Nós vamos lembrar que Abraão gera Isaac, que gera Jacó e Esaú. No caso, a história que nos importa nesse momento é a história de Jacó com seus filhos. Ele tinha alguns filhos, mas um deles se chamava José. E por ser o filho da mulher que Jacó amava, ele tinha um apreço especial por esse filho. E muitas vezes José também servia para ele como uma espécie de espião do trabalho dos irmãos. Ele ficava ali falando o que os irmãos faziam, relatando. E naturalmente os seus irmãos não gostavam disso, o invejavam inclusive. Mas essa inveja se desdobrou numa ação muito ruim. Eles pegaram José e jogaram num poço, depois venderam para mercadores, ele foi parar lá no Egito. Lembra que eles tinham saído do Egito? O povo de Israel vai sair do Egito posteriormente, lembra? Mas antes eles pararam no Egito. Eles pararam no Egito como? Essa é a nossa história. Eles vão parar no Egito de alguma forma. E aqui, José, eles já estão ali morando na terra da promessa, porque Abraão já estava na terra da promessa, ele já tinha sido conduzido para lá. Abraão já tinha sido levado, Isaac também já estava morando por lá. E agora era Jacó. Jacó tinha voltado à terra dos seus pais e estavam morando ali na terra da Mesopotâmia, que é a terra de Canaã. Só que tem uma fome muito grande. E quando eles têm essa fome em Israel, ali onde é hoje é Israel, mas aonde era a Mesopotâmia, eles precisam recorrer a algum lugar. E aonde eles vão? Aonde tem comida. E aonde tem comida? No Egito. Mas por que tem comida no Egito? Porque havia ali um governador muito sábio. E esse governador só chegou a esse cargo porque um dia ele discerniu os sonhos de Faraó. Faraó teve um sonho e ali José é levado adiante de Faraó depois que os seus companheiros de prisão, porque ele vai parar na prisão. E os seus companheiros de prisão falam, ó, tem um cara lá que interpreta sonhos. E José fala, deixa eu te explicar, Faraó, o que está acontecendo no seu sonho. Vai ter 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Nesses 7 anos de abundância, se você for inteligente e sábio, você vai armazenar comida. Nós vamos plantar o trigo, os cereais, o que tiver que nós pudermos armazenar. E quando chegar a seca, nós vamos ter. E o faraó, na hora, entende que aquilo era uma direção correta. E ele faz o que José tinha falado, e dá certo. Por isso José é colocado como o governador do Egito. E aí, de repente, os irmãos de José, sem saber, estão diante do governador do Egito. Eles compram comida e quando eles vão perceber, tem dinheiro. O dinheiro que eles tinham comprado está nas sacas dos alimentos. E aí eles têm que voltar para o Egito e falam, vamos ver o que vai acontecer. E quando eles voltam, o governador manda chamá-los para a mesa. Eu não sei como você discerne isso, mas provavelmente eles estavam com muito medo. Do nada na mesa do governador.
o que iria acontecer com eles, porque já tinha se passado muitos anos, não tinha como eles reconhecerem alguém que eles achavam que tinha sido vendido como escravo. Eles não faziam ideia do que estava por vir. E ali em Gênesis 43, 31, 34, no 33 em especial, a gente começa, ele fala assim: seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Talvez José quisesse entender quem eram aqueles homens que estavam ali diante dele, porque já tinham se passado muitos anos. Será que ainda havia inveja no coração deles? Será que eles agiriam com maldade com Benjamim? Afinal, Benjamim era como José, filho da Raquel, que Jacó amava. Filho da mesma mãe de José, filho do mesmo pai. E ali talvez eles tivessem o mesmo sentimento por Benjamim. E ele faz de propósito, ele coloca uma porção muito maior do que a dos outros. Mas os seus irmãos festejam, seus irmãos comem, bebem. E ali naquela mesa, José estende misericórdia e graça para os seus irmãos. Eles estavam à mesa do governador. José poderia ter mandado matá-los. Talvez alguns de nós faria isso. Agora eles vão ter o que eles merecem. Agora eles vão me ver aqui no palco e eu vou vê-los mortos. Talvez José mandasse os prender e os torturasse. Mas José, como uma figura de Jesus, ele estende misericórdia e graça na mesa. Ele salva a sua família. Eles poderiam e deveriam morrer secos, com fome, lá na terra deles. Mas o que José faz é levá-los para o Egito para que eles pudessem ser salvos. Se José tivesse lá na terra com seus irmãos, provavelmente lá teria tido a solução. É uma probabilidade, apenas uma suposição, porque talvez ele discernisse. O sonho foi dado para Faraó, mas talvez fosse dado para Jacó, porque na verdade o propósito era com José. Mas José estava no Egito, e ali no Egito há um propósito para eles. E José, agora um governador, ele olha nos olhos dos seus irmãos, ele chora com eles, ele redime aquela família, e ele oferece misericórdia. Irmãos, na prática, essa é a mesa que talvez a gente precise lembrar daquele parente chato, ou daquele parente que um dia falou mal de você na família, ou aquele primo que traiu a confiança da família, pegou dinheiro emprestado com todo mundo e não pagou. Aquela pessoa que não ouviu o conselho de todo mundo, foi para um lado e agora não quer ver mais ninguém. Talvez esse seja o momento de olhar no olho, de chamar os netos, de chamar os filhos, de chamar os primos, ou de chamar aquela pessoa exclusivamente e falar: você tem lugar na minha mesa. E oferecer 5 vezes mais. Porque uma vez que nós sentamos na mesa daquele que um dia nós traímos a confiança, nós também precisamos, hoje, perdoar as pessoas. Nós recebemos perdão, nós entregamos perdão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Talvez a gente precise provocar essa mesa com pessoas que são nossos familiares, pessoas que têm algum contato sanguíneo conosco, mas que se afastaram. Talvez seja a hora de a gente chamar aquele parente distante para estar à mesa conosco. A terceira mesa é a mesa que redimiu um amigo. Em 2 Samuel 9, nós temos a história de Mefibosete. Só para a gente lembrar, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel é Saul. E Saul tinha o seu filho Jonatas como o melhor amigo de Davi. E Jonatas, quando estava com Saul na batalha,
eles são derrotados pelos filisteus. Saul se lança na sua espada, morre. Jonatas é morto em batalha. Seus demais irmãos, familiares são mortos e sobra um único filho de Jonatas, Mefibosete. E ali a sua cuidadora pega ele no colo, ele tinha 5 anos de idade, e ela nessa corrida, ela acaba derrubando ele. E ele perde os movimentos da perna, ele se torna um paralítico, um aleijado. E naquela época não tinha inclusão social. Os deficientes físicos e deficientes em geral eram vistos como um problema social. E Mefibosete vai morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, lugar de nada. É nesse lugar que Mefibosete vai morar, aleijado de ambos os pés, provavelmente visto como um marginalizado. Provavelmente vivia com medo, porque ele era o último descendente da linhagem de Saul. E naquele tempo, naquele período, os reis, quando ascendiam ao trono, eles deveriam exterminar a linhagem inimiga. Então Mefibosete estava marcado para morrer por ser de uma linhagem contrária à linhagem de Davi, sem movimento nas pernas, sem recursos financeiros, morando num lugar sem nada. Só que Davi estende misericórdia para Mefibosete. Ele olha para os seus servos e fala: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Davi não quer mostrar a bondade dele, Davi quer mostrar a bondade de Deus. E quando o Mefibosete chega carregado, porque não podia andar, ele fala para Davi que ele se sentia como um cão morto, que ele era como um cão morto, ele não tinha nada a oferecer. E aqui que a graça entra em cena. Davi devolve a ele todas as terras que pertenciam a Saul. Davi não precisava fazer isso. Mefibosete nunca fez por merecer. Davi restitui ele financeiramente. Mas mais que isso, Davi olha para ele e fala: você vai comer para sempre na minha mesa. Aquele homem que provavelmente morreria no esquecimento, morreria com todas as necessidades do mundo, agora é restituído como um príncipe. Porque quem comia na mesa do rei era um príncipe. Davi coloca perto dele um improvável, alguém que não tinha nada para oferecer para Davi. Mefibosete não tinha network, não tinha contatos, não tinha riqueza, não tinha nada. Mefibosete provavelmente fosse um peso para Davi. Davi não estava preocupado com Mefibosete ser alguém que pudesse acrescentar algo. Davi estava preocupado em estender graça e misericórdia, porque um dia ele recebeu. Hoje eu quero que você se lembre que essa mesa se trata da mesa que ele estende graça a um amigo, porque aqui também Davi estava honrando a memória do seu amigo Jonatas. Davi, mesmo que Jonatas estivesse morto, não se esquecia de quem seu amigo era. Irmãos, será que nós esquecemos dos nossos amigos? Quantos amigos que estão longe, distantes, que a gente não liga, a gente acha que ele está bem, mas eles estão vivendo em Lodebar. Estão vivendo como deficientes, por mais que pareçam estar bem, mas estão como Mefibosete, cheio de traumas, mas que talvez a mesa redefina a identidade deles, se você tiver a coragem de trazê-los, carregados se for necessário. A Bíblia não nos mostra Mefibosete sendo curado fisicamente, mostra ele sendo curado aqui na sua alma. Mefibosete continua aleijado, mas vivendo como um príncipe, porque um dia Davi lembrou do seu amigo e estendeu a bondade de Deus. Na prática, nós precisamos lembrar dos nossos amigos. Precisamos lembrar que talvez eles estejam paralisados pelo pecado e que eles não vão conseguir chegar sozinhos na nossa mesa. Que a gente precisa talvez carregá-los para cá.
para que eles possam ter vida e serem restituídos como príncipe. A quarta mesa, e talvez a mais difícil, é a mesa que redime um inimigo. Lucas 19, 1:10 fala de Zaqueu. E irmãos, Zaqueu não era apenas um pecador, Zaqueu era um publicano-chefe. Ou seja, ele trabalhava para o Império Romano. Naquele tempo, os romanos dominavam sobre Israel. E além de terem suas tropas, seu exército ali para vigiar e conter as possíveis revoltas, eles também tinham cobradores de impostos, que retiravam os recursos financeiros para que eles pudessem sustentar o Império Romano. E Zaqueu não era apenas um desses cobradores, ele era o chefe deles. E provavelmente ele estava muito rico, porque além de cobrar as taxas, ele cobrava isso de forma abusiva, ele extorquia, ele levava a sua parte também, ele era um corrupto, alguém que roubava o seu próprio povo, seus irmãos. Segundo a lei, ele era religiosamente impuro, e segundo a sociedade da sociedade hebraica, ele era visto como um pária social, como alguém que era um inimigo, alguém odioso. E diferente de outros banquetes, aqui Jesus, ele exerce uma hospitalidade invasiva. Ele não fica esperando Zaqueu chamá-lo, ele mesmo se convida e fala: Zaqueu, hoje desce depressa, ele estava numa árvore, hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus não espera Zaqueu oferecer um jantar, ele oferece a sua presença. Ao sentar-se à mesa com Zaqueu, nós não temos registros que Jesus ficou assim falando: Zaqueu, você precisa mudar, para de roubar o nosso povo. Zaqueu, você precisa parar de fazer essas coisas. Não temos isso, temos Jesus à mesa com Zaqueu. E essa mesa, com a doce e santa presença de Jesus, leva Zaqueu a falar em Lucas 19:8. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Espontaneamente, apenas pela presença de Jesus, Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Irmãos, eu sei que tem até aquela música que fala para nós sermos como Zaqueu. Mas o desafio não é a gente ser como Zaqueu. É nós sermos como Cristo. E sentar na mesa dos inimigos. Sentar na mesa das pessoas e não ficar apenas julgando elas, condenando elas. Apenas estar à mesa. E deixando que a santa presença do Espírito Santo faça por nós o convencimento. E faça por nós o trabalho que Ele sempre faz. Convencer os pecadores ao arrependimento. Na prática, essa pode ser a mesa de café com aquele colega difícil que joga sujo para subir de cargo, ou que todos evitam porque ele é tóxico. Essa pode ser a mesa com aquele concorrente que te passou para trás. Pode ser a mesa daquela pessoa que falou mal de você. Pode ser a mesa daquela pessoa que te roubou. Pode ser aquela mesa que você sempre evitou, mas que aquela pessoa pode ser redimida por sua causa. Nós não precisamos estar preocupados em debater, em confrontar, em acusar as pessoas o tempo todo. Porque Jesus não fazia isso. Jesus só fazia isso com mais intensidade com os religiosos, mas com os pecadores ele normalmente estava à mesa, se alegrando e possibilitando que eles desfrutassem da sua presença. Eu sei que as pessoas não merecem isso, mas nem nós merecemos. Com graça e misericórdia, Jesus sentou à mesa de Zaqueu. E como nós recebemos, nós entregamos. Não é sobre as pessoas merecerem, é sobre nós entregarmos o que um dia Ele nos confiou. E a última mesa é a mesa que redime toda a criação. Espaço e tempo, todo o cosmos aguarda com expectativa, geme pelo grande dia. E que nós estaremos no banquete, à mesa com o nosso Senhor.
a mesa das bodas do Cordeiro, em que todos nós estaremos junto com Jesus. Um dia nós perdemos esse privilégio de estarmos na presença física, porque uma mesa aconteceu entre Adão e Eva, e eles decidiram que eles não precisavam mais estar com Deus. Mas hoje, nós estamos sendo atraídos para essa mesa definitiva por Jesus. O texto de Apocalipse diz: pois chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, linho fino, brilhante e puro. A noiva, a igreja, por natureza, era como o cão morto Mefibosete, era como o corrupto Zaqueu, era como os irmãos traidores de José. Mas a misericórdia de Deus retém o juízo e estende em graça um vestido de linho fino e entrega como presente. A noiva não comprou, a noiva não fabricou, a noiva não costurou, ela recebeu de Jesus. Porque essa é a essência da graça. Nós não merecemos, nós recebemos. Nós não estamos à mesa com Jesus porque nós somos muito bons ou porque nós cumprimos rituais religiosos. Nós estamos à mesa de Jesus porque Ele quis e nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Nós sentamos à mesa e agora não tem mais 12 pães sendo substituídos, porque na mesa de Jesus não tem mais fome, mas também não tem mais choro, não tem mais lágrimas, não tem mais angústias, não tem mais morte, não tem mais nada, tem apenas a vida sendo ordenada dia e noite. Aliás, não tem nem dia e noite, porque Ele é o dia que vai ser para sempre. Não tem mais sol, não tem mais luz, não temos mais nada do que nós precisamos apenas de algo, a presença de Jesus. Irmãos, na prática existe um ensaio para essa mesa. Nós estamos aqui ensaiando para esse grande dia. Porque o que mais se aproxima dessa mesa é esse momento. Porque nós estamos aqui juntos. E nós estaremos juntos lá. Lá nós estaremos cantando e adorando. E lá nós estaremos cantando e adorando. Lá nós estaremos ouvindo mais sobre quem Ele é, se revelando a nós de forma plena. Nós não estamos aqui de forma plena ainda, mas nós estamos ouvindo sobre quem Ele é. Nós estamos ensaiando, e por isso, meus irmãos, nós precisamos valorizar esse momento. Esse momento não pode ser com distrações. Esse momento não pode ser um momento em que a gente apenas venha cumprir algo. Esse momento deve ser o momento mais valioso de todos, porque nós estamos aqui ensaiando, nos preparando, treinando, e aguardando com expectativa pelo grande dia que será para sempre. E isso não é um tomara que aconteça. Essa é nossa esperança, vai acontecer. Ele prometeu. Em Mateus 8:11 ele fala: muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Essa é a mesa da inclusão total de todos os redimidos, de todas as espécies, de todas as nações. Essa mesa não teremos mais nós como aleijados, paralíticos, escondendo as nossas dores debaixo de uma toalha. Não estaremos mais como Zaqueu, envergonhados porque nós roubamos, porque nós fomos corruptos. Nós estaremos redimidos, transformados. Não há mais conflito com Deus, há agora uma amizade eterna. O conflito final foi encerrado. E a esperança final é que o Rei não apenas nos perdoou, mas nos atraiu para a sua mesa. A mesa das bodas redefine o que significa ser redimido. Redenção não é apenas ser tirado do fogo. Redenção não é apenas não ser condenado. Redenção é ser levado para a grande festa. Irmãos, nada mais importa do que a presença dEle. Não é sobre o que nós vamos resolver amanhã, ou o que nós resolvemos há 1 hora atrás. As notificações do celular não são mais importantes. As redes sociais não são mais importantes. Quando nós estamos aqui, é a presença dEle que nos importa. E se você não entendeu isso, talvez você ainda não compreendeu quem Ele é. Porque Ele é um Deus presente.
E Ele está aqui por nós. E Ele está aqui todo o tempo. E Ele está aqui agora. E eu queria te convidar a pensar nisso agora, de pé. Com os olhos fechados. Feche seus olhos. Comece a pensar no Rei. Comece a pensar nessa expectativa de estar à mesa com Ele. E conforme isso for gerando algo no seu coração, eu gostaria de te convidar a adorar Ele. Seja com as palavras, seja com as canções, seja com um silêncio reverente. Mas agora entregue o seu coração para Ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa. Levante suas mãos e cante, igreja. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa. Cante. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 Irmãos, essa semana, quando eu orava pelo culto, uma das indicações que o Senhor me deu é que em cada um dos cultos, ao final da mensagem, nesse momento que nós estivéssemos orando, o Senhor me traria uma palavra para os meus irmãos que estivessem nesses cultos. E até 5 minutos atrás eu não fazia ideia do que falaria para vocês, mas o Senhor me trouxe como se Ele estivesse entregando chaves para cada família aqui presente. E essas chaves só vão ser giradas quando vocês estiverem essa semana na mesa, orando uns pelos outros. Alguns aqui, essa chave é uma solução financeira que Deus vai indicar com sabedoria. Mas eu vejo muito forte que pessoas precisam ser curadas fisicamente. Eu vejo crianças doentes, eu sinto pessoas doentes, pessoas com problemas de saúde, e elas não vão ser curadas aqui hoje. Elas vão ser curadas na mesa quando vocês estiverem orando uns pelos outros. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, não sei que dia, se você vai aproveitar o feriado, se você vai fazer isso de alguma forma, mas quando vocês estiverem na mesa, escute, na mesa vocês vão orar uns pelos outros, e Deus vai girar as chaves que Ele está entregando. Senhor, eu quero orar por essas chaves que o Senhor vai trazer para essas famílias, sejam soluções financeiras, sejam problemas de relacionamento, sejam problemas de saúde. O Senhor tem chaves para serem giradas, e nós cremos que o Senhor é o Deus que fez ontem, o Senhor é o Deus que faz hoje e fará para sempre o que tem que ser feito. Nós acreditamos nisso, e eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. E eu quero pedir para que os meus irmãos entreguem, e eu também, aquilo que nós temos recebido. Que na mesa nós possamos entregar, seja com o inimigo, seja com amigos, seja com alguém da família, ou sejamos aqui juntos, mas que a mesa seja, Pai, o nosso estilo de vida, em nome de Jesus.